Eu quero mostrar imagens para você do desespero dos imigrantes presos no Texas. Isso mesmo, uma empresa chamada Reuters filmou esses imigrantes no momento do pátio, tomando sol no pátio ali com um drone. E eu quero mostrar isso para vocês. Mas pensa comigo, todo mundo está tentando explicar o que está acontecendo com a Terra, com o mundo. Mas agora principalmente com os Estados Unidos. O que o Trump está fazendo com os Estados Unidos? Todo mundo está tentando encontrar uma linha de raciocínio para poder explicar essa situação que os Estados Unidos está passando de transformação, segundo o Donald Trump. O objetivo dele é colocar a América em primeiro lugar, e ele falou algumas coisas, rapaz, muito polêmicas esses dias. Eu quero compartilhar isso com vocês. Lembrando que cada pessoa vai tentar explicar essa situação de acordo com aquilo que ela acredita. Os religiosos vão falar que é espiritual, os cientistas vão falar que é a ciência, os políticos vão dizer que é a política, os cardeais vão dizer que é os cardiologistas, e aí por aí vai. Infelizmente cada um vai falar segundo o que entende. Mas como já dizia Leonardo DiCaprio, para quem sabe ler, um pingo é letra, e contra fatos não há argumento. Por isso que eu trouxe para você fatos aqui que você vai se surpreender, e junto comigo você não vai conseguir explicar o motivo que aquelas pessoas que estão presas não foram deportadas ainda. Se liga só. Teve uma comemoração de 100 dias do governo Trump aí, fizeram uma festa aí, e o Donald Trump aí deu um pronunciamento dizendo que os Estados Unidos está passando por uma transformação que vai ficar para a história e vai colocar a América grande novamente, e diz que tudo está sob controle e está acontecendo do jeito que foi planejado, e é só o começo de muito mais coisas que ainda virão. Eu posso fazer uma premonição aqui nesse vídeo? Presta atenção no que eu vou falar. O Donald Trump não vai sair do governo após os 4 anos. Você tá me ouvindo? Me critica, briga comigo, fala que é impossível, não tem jeito. Mas olha o que eu tô te falando. O Donald Trump não vai sair do governo nos próximos 4 anos. Ele vai continuar como presidente depois que acabar esse mandato. Como? Aí também vocês querem que eu revelo tudo, né, gente? Aí não dá, né? Não tem como. Mas é isso aí. O presidente deu uma declaração dizendo que tudo que ele está fazendo está correto e os resultados estão vindo e vão chegar ainda mais. Que a inflação diminuiu, o PIB aumentou. Eu não entendo muito disso, mas o que ele falou na prática, onde eu moro, não está acontecendo, não. Mas enfim, o mais interessante foi o que ele disse. Há uns dias atrás agora, ele está dizendo que não quer que os caminhoneiros que não falam inglês trabalhem aqui nos Estados Unidos. Já tinha essa lei aí, essa exigência, agora ele está colocando para pegar mesmo. Quem aí quer trabalhar no transporte aí de caminhão precisa falar o inglês. Ele não está errado. A grande questão é que existem muitos trabalhadores nesse setor que não falam inglês e estão ali trabalhando, se virando, prestando serviço. O Donald Trump disse claramente que ele vai tirar os imigrantes dos Estados Unidos e devolver o trabalho aos americanos. Desculpa, gente. Tem muito americano trabalhador. Só que, se a América não precisasse do imigrante, por que todo dia chove, trabalho e não tem mão de obra? Por que os americanos então não assumem o lugar deles na prestação de serviço aqui da América? Por que a agricultura não tem mão de obra? Por que os hotéis não têm mão de obra? Por que os fast food não têm mão de obra? Por que a construção está carente de mão de obra? Explica pra mim. O Donald Trump quer devolver o trabalho pra quem? Que americano? Da onde que ele vai criar? Robô? O que vai virar? Eu não sei. Eu só sei que ele tá mostrando o que ele quer fazer. E ele vai realmente tirar os imigrantes do país dele nesses 4 anos, o máximo que ele puder. E quando ele demonstrar aí que vai continuar, ele vai continuar deportando sem misericórdia. Agora, eu não sei qual americano que ele quer colocar nesse serviço aí. Infelizmente, essa é a realidade. Mas olha só o que eu vou te falar. Não me julgue, não me julgue. Eu tô aqui no Burger King, onde a Gabi trabalha. Mas eu preciso que você me entenda. Nem minha esposa sabe disso. Deixa eu explicar pra você por que eu tô aqui. Galera, eu trabalho com delivery.
E eu sempre pego entrega aqui de madrugada, sempre, toda vez peguei. Depois da situação que aconteceu com a Gabi, que ela demonstrou que tem interesse por mim, né, chegou a mandar mensagem, minha esposa pegou, a gente teve um pequeno problema. Eu bloqueei a Gabi, não falei mais com ela e não vim mais aqui, só que isso está me prejudicando demais. Eu quero que você entenda. O meu aplicativo, ele tem uma taxa de aceitação, certo? Se eu ficar recusando demais, abaixar de 70% dessa taxa, eu perco o meu Top Dash, que é vários benefícios que eu tenho como entregador. E eu tô recusando demais, desde o dia que isso aconteceu, eu não peguei mais entrega aqui. E agora eu cheguei no limite, eu tô a 71%. Se eu recusasse essa entrega, eu ia perder meu Top Dash e ia me prejudicar demais. Agora, eu vou ter que ir lá pegar um pedido, mas eu vou fazer o quê? Cara, é trabalho. Não vou falar com ela, vou chegar sério, de boa, sério. Vou chegar sério, de boa, e vou pegar o pedido e vou voltar. Eu vou deixar até aqui gravando, pra não falar, né, tá aqui. Eu vou lá e já volto, mas é trabalho. Não vou fazer nada de errado. Presta atenção, tô até provando. Minha esposa vai assistir esse vídeo aí, tá? Ela vai assistir, presta atenção. Tá aqui, ó. Eu peguei o pedido, nada de errado aconteceu. Não tem problema. Eu não tenho alternativa, galera. Eu não tenho como. Eu preciso trabalhar. Eu vou ter que conversar com a minha esposa. A hora que ela ver esse vídeo, ela vai ver que eu fui lá, só peguei o pedido e rápido. Só que tem alguém? Parece que tem alguém olhando ali. Foi só isso. Vambora. Voltar para esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês essas coisas que estão acontecendo aqui, cara, que é inexplicável. Me ajuda a entender por que será que estão fazendo isso com o imigrante? Eu não consigo entender. Nossa, galera, apareceu umas manchas no meu rosto, no meu pescoço. Esse troço não sai. Não sei o que é isso. Do nada apareceu isso aqui. Deve ser do pólen, essa época do pólen aqui nos Estados Unidos, cara, é terrível. É muito pólen mesmo, tem gente que toma vacina do pólen. Deve ter caído uma mancha de pólen no meu rosto e no meu pescoço. Agora, o problema é esse, isso aqui não sai, cara. Que pólen é esse? Parece cola. Nossa, eu não tenho um sabão aqui. Se eu chegar em casa com isso aqui, minha esposa vai pensar o quê? É complicado, muitos homens passam por isso aqui na época do pólen. Mas vai dar certo. Deixa eu começar aqui a correr, porque o negócio tá até tenso. E eu quero trazer as imagens para vocês. Você vai ver a situação que tá os imigrantes lá. Olha só o que essa empresa Reuters gravou. Aí eles tomando banho de sol. Só que quando eles observaram e viram que havia um drone ali, ó, eles fizeram o sinal de SOS, ó, pedido de socorro, porque eles não querem ser transferidos para El Salvador. Eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria deles estão usando o uniforme vermelho. Isso significa que eles são detentos de alto risco, isolamento ou custódia disciplinar. Esses venezuelanos aí foram acusados de participar de uma gangue chamada Trem do Aragua e iriam ser deportados para El Salvador. Só que de última hora foi cancelada porque um juiz federal disse que Trump não poderia usar essa lei de guerra para deportar esses venezuelanos. E eles estão lá e acabaram pedindo socorro porque não querem ir para El Salvador. Galera, eu não posso jamais condená-los e nem inocentá-los. Isso cabe à justiça. Agora, eu acredito que a justiça jamais iria prender essas pessoas sem provas, simplesmente por achar. Ninguém pode ser preso ou acusado somente pelo achismo. Tem que existir provas. Então, eles devem ter ali feito alguma coisa que caracteriza provas de participar dessa gangue, certo? Só que a informação e o que eu quero falar no vídeo de hoje não tem muito a ver com isso, não. Eu quero falar sobre a situação das pessoas presas aqui nos Estados Unidos, imigrantes indocumentados presos com carta de deportação, que já estão mais de 8 meses na cadeia. Inclusive tem outros que já estão mais de 1 ano preso. O que eu não consigo entender, você pode me explicar? Me ajuda porque eu tô num lugar muito bonito, fiz uma entrega aqui, vou fazer um panorama aqui para vocês do lugar que eu tô, longe da minha cidade, porém muito bacana, muito bonito, tem um rio passando aqui no fundo e etc. Mas vamos lá.
O que eu não consigo entender? O imigrante indocumentado foi preso. Ele tem carta de deportação. Não tô falando de criminosos, tá? Porque houve uma operação do FBI e do ICE na Flórida aí, que prendeu mais de 800 imigrantes. Inclusive, desses 800, haviam muitos imigrantes que não tinham crime, nem carta de deportação e estavam em processo de asilo em andamento, mas foram presos do mesmo jeito. Eu não sei se soltaram sob fiança ou liberaram depois, eu só sei de uma coisa: aqui nos Estados Unidos hoje o imigrante não pode cometer nenhum crime, porque qualquer crime que você cometa é um motivo legal para que eles te prendam e deportem você dos Estados Unidos. Resumidamente, se você peidar e feder, acabou para você. Você precisa andar na linha. Por isso que existem vários imigrantes indocumentados que não têm carta de deportação, não cometeram crimes pesados, porém foi pego sem drive, cometeu um acidente no trânsito aí, sofreu um acidente. Então esses históricos podem sim te levar à prisão e à deportação. Mas o que eu não consigo entender, eu gostaria que você, por favor, raciocinasse comigo. Por que que o governo está deixando o imigrante preso que deveria ser deportado? Por quê? O custo é muito maior permanecer o imigrante preso do que levar ele embora para o país de origem. Vou dar um exemplo para vocês, galera, um exemplo. Existem os presídios, centro de detenção do ICE e os presídios federais e estaduais. Como não tem mais espaço no centro de detenção do ICE, os presídios federais e estaduais estão recebendo esses imigrantes. E quem paga essa conta é o dinheiro que é mandado do governo para o ICE. Ou seja, os presos que estão em presídios federais e estaduais recebem aí do ICE em torno de 107 a 150 dólares por dia por cada imigrante ilegal. A média de cada imigrante preso para o governo custa 4.500 dólares. Isso mesmo, um imigrante preso custa 4.500 dólares. Agora, o que eu não consigo entender é isso. Por que deixar o cara preso? Será que é uma vingança ou um castigo para o imigrante ter que ficar preso e o governo está disposto a pagar todo esse valor por isso? Você sabe por que eu digo isso? Que para você deportar um imigrante sem que ele fique preso, ele vai custar em torno de 1.500 dólares para o governo, cada imigrante deportado. O custo de processo e de transporte para ir embora. Agora, preso, ele custa 4.500 dólares por mês. Alguém consegue me explicar por que que essa conta não bate? Eu não consigo entender. Seria muito mais econômico para o governo colocar uma tornozeleira eletrônica no imigrante até que ele aguarde o processo dele de deportação e depois enviar ele para o país de origem, repatriá-lo. Isso ia economizar bilhões de dólares, mas não, parece que o governo quer deixar o imigrante dentro da cadeia, sofrendo e etc, como preço a se pagar por ter entrado ilegalmente no país. Cada um tem sua opinião. Agora, falando de economia, de dinheiro, é muito mais viável deportar logo de uma vez do que deixar na cadeia. Cara, eu não sei, eu não consigo entender. Algumas pessoas falam que nos Estados Unidos não tem corrupção. E você está enganado, porque só o departamento do Elon Musk descobriu bilhões de dólares de corrupção. No local onde eu moro, em algumas cidades próximas, existem vários prefeitos investigados por corrupção passiva. Existe a corrupção, existe. Agora, por que não é propagado e mostrado, eu não sei, mas em todo lugar existe, não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos, em todo lugar existe o desvio de verba, existem pessoas que se deixam levar ou se perder por conta do dinheiro, isso é um fato, só que ainda assim, eu tenho algo para te falar que você vai se surpreender, não sabe que eu preciso voltar para minha cidade, já volto com você, vai ser rapidinho, olha só. Galera, eu tô pensando em abrir uma escola de inglês quando eu voltar pro Brasil e ensinar um pouquinho do inglês que eu tô aprendendo aqui com os nativos, certo? Mas eu tô aprendendo com o povo mais antigo. Eu fui pegar uma entrega ali na farmácia e encontrei uma senhorinha e ajudei ela a colocar a compra dentro do carro. 100 e poucos anos. Cara, eles dirigem. Aqui nos Estados Unidos não tem limite de idade para dirigir. Enquanto você tiver condições de dirigir, você vai dirigir. Inclusive, tem americanos idosos aí que vão dirigindo pro próprio veículo.
velório. De tanto que eles são independentes e gostam de fazer as coisas. É isso mesmo que você ouviu. Conversando com essa senhora, eu quero passar o que eu tô aprendendo com eles pra vocês. Porque o inglês não é só falar, é técnica. Você precisa ter uma técnica, aprender a técnica, e você vai aprender só com o nativo. Não adianta. Vou dar uma dica pra vocês. Inclusive essa aqui, muita gente erra. A palavra ok. No Brasil a gente fala ok. Nos Estados Unidos não é ok. Você não pode falar ok. É errado. Aqui o certo é se falar ok. Tá? Tem o U entre o O e o K. Não pode falar errado, tem que falar certo, galera. Outra coisa, não é simplesmente falar. Você não pode só falar ok. Não. O inglês, você tem que falar de um jeito snob pra dentro, como se você não quisesse conversar, sabe? Você fala assim, tipo assim, a pessoa fala, I didn't know for you go in the farm. Aí você, ok. Você tá entendendo? Ok. É isso aí. Eu vou bombar no Brasil demais com o meu inglês. Você não tá entendendo. Ó, obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. E até o próximo vídeo.